E aí, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a este vídeo. Hoje nós vamos falar sobre churrascamento pio, a despersonalização no processo de despertar. É muito óbvio que essa galera aí da Red Pill está totalmente despersonalizada. Talvez não em um nível que eu considero muito assim dramático, muito niilista, mas está começando, a aflorar os sintomas da despersonalização. O que significa despersonalização? Significa você não ver mais graça em nada. Parece que a vida não tem sentido. E você não vendo graça em nada, você fica somente na Black Pill. Você não vai para a Ronk Pill. Você fica estagnado na Black Pill. A Red Pill é como se fosse uma realidade. E tem vários níveis nessa realidade. Você tomou a pílula vermelha. E o despertar espiritual, o despertar só está começando quando você entra na Black Pill. E quando você vai para a Ronk Pill, que é simplesmente ver graça nas coisas. Você aproveitar o momento presente, você aproveitar o aqui e agora. E esse churrascamento, que algumas pessoas pensam, infelizmente, não vai te levar a nenhuma resposta. Talvez vai te causar mais sofrimento. Porque vamos supor que exista alguma coisa do outro lado. E aí? Aí você não tem mais consciência, Consciência para tentar voltar para a sua vida, Que você foi de base. Mas engraçado é que se tiver alguma coisa do outro lado, você continua pensando, meu amigo, minha amiga. Então este papo de simplesmente se churrascar não faz nenhum sentido. Pelo desespero, infelizmente alguns se submetem a isso. Porque eles pararam na Black Pill. Cara, se a vida não tem sentido pra você, beleza. Talvez a vida faça sentido para outras pessoas. Mas e se a vida não tem sentido para todo mundo? E o que importa? O que importa é que você cria um sentido para a sua vida. Na minha humilde opinião, a vida tem sentido sim. Você cria o sentido, então por isso que ela existe. O sentido de simplesmente existir, de simplesmente viver o momento presente. Então esse, para mim, é um sentido que eu criei. É claro que deve ter algumas regras, universais. Talvez exista algum plano depois deste, um plano espiritual que é semelhante ao nosso. Mas na minha humilde opinião, o que devemos nos preocupar mais é viver o aqui e agora. Porque quando você vive o momento presente, não importa se você vai para um plano superior, simplesmente você vai viver aquele momento com total presença. Você está entendendo a lógica? Não importa, cara, qual momento que você esteja, vive este momento com 100% de presença. E o que é viver com 100% de presença? Simplesmente você não se identificar com seus pensamentos. E aí que entra talvez a grande contradição. Porque tem umas pessoas dizendo aí que você deve criar uma distância da sua própria mente. Você deve simplesmente observar a sua mente, você deve simplesmente criar uma distância dos seus próprios pensamentos. Mas fazendo isso, cara, você está despersonalizado. Porque não é possível você criar uma distância da sua mente. É possível sim você observar o momento presente, isso é óbvio. Você simplesmente observa as nuvens, você observa as formigas aqui,
Ou seja, você presta atenção da mesma forma que eu estou observando aqui a lente deste vídeo e eu aqui, essa natureza, observar simplesmente, mas você criar uma distância da sua própria mente, isso é impossível, cara. É impossível você criar uma distância, meio que observar seus pensamentos. Cara, é com essa lógica, né, que você entra em despersonalização e você percebe que a vida mesmo não tem sentido. Porque quando você cria uma distância da sua própria mente, a vida perde completamente o sentido. Em um sentido assim, que você poderia atribuir, né, alguma coisa positiva, não existe mais. Se você está achando este vídeo confuso, beleza. Depois você vai entender quando você praticar mindfulness, quando você praticar a concentração, a observação no momento presente, não criar essa distância da mente, né? Como se você fosse uma testemunha dos seus pensamentos. O Osho, ele falava bastante sobre isso. E talvez foi por isso que ele se envolveu com polêmicas aí, né? Que ele criou essa distância falsa da sua própria mente. E meio que ele foi dominado mesmo pelos seus próprios pensamentos. Na minha humilde opinião, ele meio que fugiu da rota, né? Do real propósito, que é você focar no aqui e no agora. Ele meio que criou uma distância dos seus próprios pensamentos. E tem uma galera aí, né? Que são produtores de conteúdo e até seguidores que seguem o Osho, né? Quem sabe no começo da carreira dele, ele focava, né, no presente momento e não criava essa distância. Mas depois ele se perdeu no caminho. Eu te garanto, cara, quando você começar a focar no exato momento do aqui e do agora, quando você fica realmente no momento presente, você vai perceber o quê? Que a vida tem sentido sim. Pode vir pensamentos, né, dizendo que não tem sentido, mas quando você se concentra nos pensamentos, parece que é uma piada, né? Ou seja, você automaticamente pula para ronco e pio. Eu pretendo fazer muito mais vídeos, né, em relação a diversos assuntos que eu falei aqui, que são uma misturança de tudo. É por isso que é interessante, né, este mundo da evolução, esse mundo da filosofia. Se você quer que eu fale mais sobre isso, simplesmente se inscreva neste canal e acompanhe aí os próximos conteúdos que tem a vir.